Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É Polímeros, é terceiro ano em NEC, é professor Jurandir, tá? Felicidade estar com vocês nesse dia hoje, né? Segunda-feira, dia 5, tá? Então nós vamos trabalhar hoje a continuação de polímeros. Veja que na aula passada nós conceituamos o polímeros e ficamos na questão ambiental envolvendo os plásticos. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte de polímeros envolvendo a classificação de polímeros. Mas antes vamos aqui mostrar novamente o conceito de polímeros, né? Poli significa dizer vários, meros partes, então várias partes. Então são macromoléculas, pessoal. Moléculas formadas a partir de moléculas menores, que são os monômeros. Então veja bem, e esse processo de transformação desses monômeros, formando o polímero, é chamado de polimerização. Então esse aqui nós estamos só recapitulando aqui a aula passada. O reagente é monômero, o produto é polímero e a reação é de polimerização. Fazendo uma analogia, seria dessa forma, né? Os clipes aqui. Veja que nesse primeiro espaço aqui nós temos o mesmo tipo de clipper. Aqui cada um representando um monômero. Quando eu emendo um no outro, vai formar o polímero de uma estrutura única. Mas eu posso ter polímero de estruturas variadas, ó, que justamente vai formar um polímero de estrutura variada também. O que nós vamos estudar hoje são os polímeros de adição comum. Então ele só tem um monômero, pessoal, só tem um monômero de adição comum. Mas nós vamos fazer logo um quadro geral dessa classificação de polímeros, que é chamado de polímeros de adição comum ou homopolímeros. Polímeros de adição comum ou homopolímeros. Então, na primeira tabela você tem aqui o monômero, na segunda tabela você tem o polímero e na terceira tabela uma aplicação. Mas nós vamos falar de cada um deles separadamente. Então, o nome do polímero vem do monômero, vem no monômero. Então, aqui você tem o primeiro, ó. Então, você tem aqui o etileno, vai formar o polietileno, que é justamente utilizado em sacos plásticos, né? É um polímero muito comum. Existem vários tipos de polietileno, de alta densidade e de baixa densidade. Cloreto de vinila, vai formar o policloreto de vinila, que é o famoso PVC, utilizado em tubos e conexões, né? Canos de PVC, forros de PVC. Tetrafluetileno vai formar o politetrafluetileno, que é mais conhecido como Teflon, utilizado em revestimentos de panela. Nós vamos utilizar cada um deles, vamos falar de cada um deles separadamente. A sua forma de obtenção, a sua aplicação. O estireno vai formar o poliestireno, que é o isopor. O propileno vai formar o polipropileno, utilizado em cordas plásticas, né? Aquelas mesas de plásticos. Metacrilato de metila vai formar o polimetacrilato de metila, mais conhecido como acrílico, utilizado, por exemplo, em lentes de automóveis, né? Copos de acrílico. O outro você tem aqui o acetato de vinila, onde vai formar o poliacetato de vinila, que é o famoso PVA, utilizado em tintas. E por fim, completando 8 polímeros de adição comum, nós temos aí o cianeto de vinila, que vai formar o policianeto de vinila, que é o Orlon, utilizado na lã sintética, carpete. É sempre bom você saber, pessoal, a função orgânica a que pertence cada polímero. Por exemplo, o polietileno, ele é um hidrocarboneto. Já o policloreto de vinila, policloreto, ó, tem cloro, então é um haleto orgânico. Teflon, fluor, tem flúor, então é haleto orgânico. Poliestireno e polipropileno é hidrocarboneto. O acrílico é um éster, assim como o PVA. E o Orlon é uma nitrila. Mas não se preocupe que nós vamos falar agora, a partir de agora, cada um desses 8 polímeros. Esse é o grande tema, grande tema da nossa aula de hoje, é justamente esta classificação de adição comum. Professor, e é só esse tipo de classificação? Não. Nós vamos ver polímero de adição 4 e polímero de condensação. Mas na aula de hoje, nos preparamos então para aprender esses polímeros. Porque é muito comum, pessoal, e é um dos polímeros que mais cai, é o de adição comum e condensação.
Como é que vem, professor, então? Eles vão colocar lá, por exemplo, dentre as alternativas abaixo, assinale o polímero que seja de adição comum. Então vocês têm que saber que todos esses que eu falei agora, esses polímeros, 8 polímeros, são de adição comum. Ou então coloca a estrutura do polímero para você dizer quem é o polímero ou a classificação dele. E por falar em estrutura, nós vamos trabalhar agora com essas estruturas. Nós vamos começar então aqui, pessoal, com polietileno. O polietileno é um dos polímeros mais comuns de uso diário devido ao seu baixo custo. Vamos já ver as aplicações dele. Ó. Ele é obtido pela reação entre as moléculas do eteno, que é o etileno, que pode ser representado por. Aqui é a estrutura do polímero. Pessoal, observe, né? Esse Nzinho aqui ele vai se repetir milhares de vezes, né? Cerca de 50 mil vezes. Já pensou? Uma macromolécula. Mas, professor, como é a reação mesmo? Como eu falei, o polietileno vem do eteno com etileno, que é representado assim. Olha aqui ele, ó. Vamos lá. Tem duas representações para você ver, ó. O monômero e o polímero. Aqui você tem no reagente o eteno. Todo monômero tem dupla ligação. Aprenda essa, viu? Todo monômero tem dupla ligação. Então aqui é o eteno e o etileno, que através de pressão, temperatura e catalisador adequado, veja que a dupla se rompe, ó, e aparece duas valências livres. Então aqui você tem o polietileno. E esse pedacinho que vai ser emendado milhares de vezes. Ó. O N, ó, nesse caso aqui do polietileno, pode variar de 2.000 a 50.000 unidades, emendando no outro. Veja que a dupla desapareceu e apareceu duas valências livres. Isso aqui é a mesma representação, pessoal, tá? Essas duas bolinhas pretas aqui são os carbonos e essas bolinhas menores são hidrogênio. Então é o eteno ou etileno, que através da reação de polimerização, né, pressão, temperatura e catalisador adequado, forma o polímero. Então o polietileno vem de onde? Vem do eteno. Aprenda então que todo polímero você vai ver que vai ter dupla ligação. Todos eles vão mostrar a reação, tá? Tem dupla ligação. Professor, onde é que o polímero, que ele é utilizado, né? Aqui você tem, pessoal, tá? Você tem o polietileno, né? Que a sigla dele é PE. E o símbolo é aquele símbolo da reciclagem com o número 2 dentro, tá? Número 2 dentro. Olha aqui, sacos plásticos, mangueiras, copos, esses copinhos descartáveis, ó, que é um perigo para o meio ambiente, como eu falei para vocês na aula passada, né? O que a gente descarta, na verdade, muito rápido, né? Então não tem um procedimento aí hábil de reciclagem. Quantos milhares de copinhos desses não são jogados diariamente no meio ambiente? Tá? Então, o que a gente condena, pessoal, como eu falei, é esse tipo de plástico. Mas esse aqui não, o copo desse ele demora muito, né? E é de grande utilidade. Uma mangueira dessa também, mas sacolinhas plásticas. Existe até uma campanha mundial, né, de substituição dessas sacolinhas. Aqueles canudinhos plásticos também é de polietileno, é um tipo de polietileno. Então esse é o primeiro. E pode ver que ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Vamos lembrar sempre da função. Nós vamos estudar agora o polipropileno. Polipropileno. Então, o polipropileno é obtido pela polimerização do propeno. Propeno, pessoal, também chamado de propileno. Propeno é chamado de propileno. Olha aqui a reação dele. Vamos contar aqui. Olha como é o propeno. 1, 2, 3. Ó. Propeno. Prop, 3 carbono, dupla ligação. Mais uma vez, o monômero tem dupla. Então, o monômero é chamado de propeno ou propileno, que através da reação de polimerização, ó, pressão, temperatura e catalisador, forma o polímero. Ora, pode observar que a dupla se rompeu. Ó. Aí aparece duas valências livres, mas continua tendo os 3 carbonos, por isso que é o propileno. Então, aqui, se o monômero é propileno, aqui vai formar o polipropileno. Esse pedaço vai se repetir milhares de vezes, pessoal, milhares de vezes. Ok? Pois vamos lá então. Olha aí, ó. É utilizado para produzir objetos moldados, fibras para roupas, cordas, aquelas cordas, pessoal, erradamente chama as cordas de nylon. Existem cordas de nylon, mas aquelas cordas mais comuns, como vamos já mostrar aí, aquelas cordas azuis, né, é de polipropileno. Tapetes, material solante, bandejas, prateleira, para-choque de automóvel, dentre outros.
todos os polímeros têm um símbolo, tá? O símbolo da reciclagem desse polímero é o 5. O polietileno é o 2 ou 4, dependendo do tipo de polietileno. O símbolo dele é PP, polipropileno. Polipropileno, tá? Por exemplo, essas mesas de plásticos, olha essas cordas, estão lembradas das cordas agora? Cordas, plástico, né? Essas garrafinhas, muito comum o uso delas, né? Muito comum mesmo. Para você saber se é polipropileno mesmo, você abre essa tampinha aqui, olha dentro, tem que ter um símbolo PP ou esse símbolo aqui, ó, número 5. Se não tiver, ele é falso, né? Eu sei que muitos de vocês têm essa garrafinha, né? Que é da Tupperware, né? E aí todo o material da Tupperware é polímero, é polipropileno, é um material melhor do que o polietileno. Por isso, abre essa tampinha aqui e olhe dentro da tampa. Deve ter um símbolo 5 ou PP, tá? Faça isso. Não só nessas garrafinhas, né? Todo material plástico que tiver esse símbolo PP ou esse número de reciclagem 5, representa então o polipropileno. Como eu falei aqui, ó, cadeiras e mesas plásticas, cordas, né? Garrafinhas plásticas, para-choque de automóvel, esse material também é de polipropileno. Tá? Existem então vários tipos, pessoal, de polipropileno. Não existe só um tipo. Tudo bem? Então o que é que você precisa saber sobre polipropileno? Muitas vezes ele coloca só a reação, viu? Ou então só a fórmula do polímero. Nós vamos ver em questões. Nós vamos fazer muitas questões sobre polímero, porque é um assunto muito importante para o Enem. Então aqui você tem o polipropileno. Vamos para o próximo agora. Agora nós vamos para o poliestireno. Poliestireno. Esse polímero é obtido pela adição sucessiva do vinilbenzeno. Só que o vinilbenzeno, ele é mais conhecido como estireno. O vinilbenzeno é mais conhecido como estireno. Como é essa fórmula, pessoal? Está aqui, ó. Vinil, pessoal, esses dois carbonos aqui, ó. Com a valência ali, aqui é o benzeno. Então, vinilbenzeno. Só que, comercialmente, ele é mais conhecido como estireno. Aqui é o monômero, tem dupla ligação. Observe que essa dupla ligação desaparece, ó, através da reação de polimerização, que é pressão, temperatura e catalisador. Na hora que ela desaparece, aparecem duas valências livres, ó, duas valências livres. Então vai ficar o poliestireno. Como o nome dele oficial é o vinilbenzeno, pode ser chamado também de polivinilbenzeno. Polivinilbenzeno. Em que ele é empregado? Olha aí, ó. Você conhece muito bem o emprego desse polímero. Quando sofre expansão provocada por gases, origina um material conhecido como isopor, que é utilizado como isolante térmico, acústico e elétrico. É muito comum. Existe também, pessoal, uma campanha, né, para diminuir a quantidade de isopor produzido. Por quê, professor? Por questões ambientais. Tá? Por exemplo, foi encontrado várias tartarugas no trato digestivo, vários pedaços de isopor que as pessoas jogam na água, né? Não é um descarte adequado jogar isopor na água. Então os peixes, tartaruga, acabam consumindo esse material e acabam morrendo, né? É o chamado microplástico, que cai na cadeia biológica. E outra, pessoal, o isopor parece ser inofensivo, mas não é. Você não pode e nem deve, já falei, inalar fumaça proveniente de plástico, de qualquer polímero, especialmente do isopor, pessoal. Tá? Ao inalar fumaça proveniente de isopor é altamente cancerígeno, certo? Não se deve também guardar dentro de isopor, por exemplo, gasolina, solventes, porque eles reagem com solventes orgânicos, né? Você pode colocar ácido, base, sal, óxido, pode, mas não pode colocar solventes orgânicos em contato com isopor, beleza? Existe até, como eu falei, perceptível, né? A quantidade de isopor está diminuindo a produção dele. Por quê, professor? Eu já falei por questões ambientais. Há bem pouco tempo atrás, por exemplo, você ia comprar um eletroeletrônico, ele vinha praticamente dentro de uma caixa de isopor. Hoje vem mais os cantos protegendo, né? E vem aquele plástico em bolha para proteger de algum impacto, né? Bolha terapia. Todo mundo já apertou aquelas bolinhas para apertar, fazer aquela zoadinha. Então, poliestireno. Ele tem um número de reciclagem também, ó. A sigla é PS, poliestireno. E o símbolo da reciclagem é o número 6.
Aí, caixa de isopor, né, um isolante térmico, né? Aquelas marmitas de isopor, né, muito comum, principalmente nessa pandemia, né? Tá? Os mantimentos muito colocados dentro dessa caixinha de isopor. Copos de isopor. Então, o isopor é muito conhecido, tá bom? O que não deve, como eu falei, é descartar ele inadequadamente. Aí não, é um perigo para o meio ambiente. Tudo bem? Mas todo mundo conhece o isopor. Essa aula é legal porque os exemplos que nós estamos colocando aqui, pessoal, são exemplos do nosso cotidiano. E isso que o Enem gosta. Então, como é que pode vir a questão? Ele vai pedir justamente, tá, uma utilização do poliestireno, você vai colocar isopor, ou vai mostrar a fórmula. Às vezes ele mostra só essa reação, ou só a estrutura do polímero, pessoal. Então, poliestireno, ele veio do vinilbenzeno, por isso que fica polivinilbenzeno, não esqueça disso. Poliestireno, de símbolo que PS. Cada polímero tem seu símbolo, Vamos então para o próximo polímero. Nós já vimos o polietileno, nós já vimos aqui o poliestireno, vamos ver aqui o outro, ó. Olha só. Policloreto de vinila. Vamos só consertar aqui, porque é só um N aqui, né? Policloreto de vinila. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos tirar um Nzinho dele aqui, né? Pronto, agora ficou legal. Policloreto de vinila. Policloreto de vinila. Tá aí, o famoso PVC. Esse é o polímero obtido de reações sucessivas do cloreto de vinila, mais um polímero vinílico. Professor, o que é um polímero vinílico? É um polímero que tem o radical vinil no monômero, como nós vimos anteriormente, o vinilbenzeno. Aqui é o policloreto de vinila, também chamado de cloroeteno. Olha a reação dele aí, ó. Olha a reação. Aqui você tem o cloreto, ó. Tirando o cloro, fica o radical vinil, pessoal. Então, cloreto de vinila. Cloreto de vinila é o nome desse polímero. Desse monômero, desculpa, né? Que através da reação de polimerização, que é pressão, temperatura e catalisador, vai formar o polímero conhecido como policloreto de vinila. Então, cloreto de vinila vira o policloreto de vinila. Em que ele é utilizado, professor? Olha aí, ó. O emprego mais comum, pelo menos uma utilidade você tem que saber, pessoal. Não é utilizado para produzir tubulações, tubos, canos de PVC, discos fonográficos, por isso que é conhecido como disco de vinil. Ouviu falar? Né? Vinil. Lógico que também tem alguns... Antigamente os vinis eram mais feitos da cera da carnaúba, né, que gera um polímero natural. Mas com o advento da descoberta do policloreto de vinilo é muito utilizado aí. Pisos, capa de chuva. Vamos ver aqui, ó. Olha o símbolo dele, pessoal. Olha o símbolo dele aí, ó. Número 3, o PVC. A sigla é, lógico, policloreto de vinilo, a sigla é PVC. PVC, ó. Uma de suas aplicações principais, uma das suas principais características é o fato de que ele evita a propagação de chamas, sendo usado como isolante elétrico. Ó, aqui, tubos de PVC, canos, ó. Disco de vinil, todo mundo conhece esse disco aqui, né? O vinil. Foi muito utilizado nas décadas antes da década antes dos anos 2000, né? Antes do advento do CD, né? Mas hoje está voltando, né? Tem algumas radiolas, né? Já são fabricadas aí, e estão sendo vendido agora, né? Vendido. Lógico, um bem menor número, né? E aqui também, olha a terceira foto aqui, pessoal. Aqui você tem um forro de PVC, ó. Também utilizado em forro de PVC, muito comum, né? Então todo mundo já teve contato com PVC. Por isso que eu falei para vocês, ó, que os polímeros vieram para dar conforto ao homem moderno, né? Antigamente, pessoal, os canos, né, os encanamentos eram de ferro, muito mais caro, tá? Sujeito às oxidações e menos flexível. O PVC é mais barato, mais flexível e não sofre reação de oxidação. Então dura muito mais. Beleza? Então tá aí o PVC, não esqueça dele. Policloreto de vinila. E ele é um haleto orgânico, porque tem cloro na sua estrutura. É um haleto orgânico. Policloreto de vinila é um haleto orgânico. Pois bem, vamos para o próximo.
Agora você tem o politetrafluoetileno, mais conhecido como Teflon. Teflon. Vamos consertar aqui também, já vi um erro aqui, né? É o Teflon, pessoal. Teflon. Vamos consertar ele aqui. Certo? Teflon. Opa. Teflon. Tá aí. Opa, vamos colocar ele aqui em minúsculo mesmo, né? Pronto. Teflon. Também você conhece esse Teflon. Vamos lá. Olha aí. O Teflon, tá, é um polímero excepcionalmente inerte. O que é polímero inerte? Inerte é que não reage com facilidade, pessoal. Não combustível, ou seja, não pega fogo com facilidade. Bastante resistente. É usado para produzir fitas de vedação. Professor, não sei o que é fita de vedação. Vamos já mostrar uma foto. Para evitar vazamentos de água, revestimentos antiaderentes de panelas e frigideira, aquelas panelas revestidas de teflon. Vamos já mostrar aqui também uma imagem, né? Isolante elétrico, canos e equipamento para a indústria química, válvulas, registros, dentre outros. Vamos ver aqui, ó. Aqui você tem, ó, tetrafluoetileno, certo? Que através da reação de polimerização, que é pressão, temperatura e catalisador, ele vira o polímero conhecido como politetrafluoeteno ou politetrafluoetileno, tanto faz. Tá bem aqui, ó, politetrafluoetileno, a sigla é esse, mais conhecido como Teflon. É outro polímero, pessoal, que é um haleto orgânico, tem flúor. Então nós temos dois polímeros de adição comum, também chamado de homopolímero, que são polialetos, que é o policloreto de vinila, porque tem cloro, e o politetrafluoetileno, porque tem flúor. São polímeros que apresentam, tá, então, halogênio em sua estrutura. E não dá para errar. Policloreto, ó, já está dizendo que tem cloro. Teflon, flon, lembra flúor. Flúor. Olha aqui, ó, olha as aplicações. O símbolo você já sabe, né? Ó, politetrafluoetileno, PTFE. E o símbolo da reciclagem é o número 7. Olha aí, ó. Aqui você tem uma frigideira revestida de teflon. Aqui uma panela também. Professor, por que essas panelas são boas, então? Qual é, na verdade, a vantagem? Vamos colocar assim, a vantagem de usar uma panela de teflon. Vou colocar as vantagens e também as desvantagens. São panelas antiaderentes, pessoal. Não deixa a comida grudar na panela, né? Então, fica melhor para lavar. Outro, o teflon, como ele apresenta baixo coeficiente de atrito, ele espalha melhor a chama do fogão. Então, o cozimento é mais rápido dos alimentos. Se o cozimento é mais rápido, então é economia de gás. Economia de gás. Qual é a desvantagem, pessoal? É que com o passar do tempo, né, depois de muito uso, muitas vezes esse teflon fica arrancando. Aí não é legal, né, se esse teflon ir para a comida, né? Não é legal você comer plástico, não é verdade? Então, então quando está saindo, tudo é melhor trocar a panela ou a frigideira. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó, da famosa fita veda-rosca. Normalmente colocado para evitar vazamentos, pessoal. Muito comum isso aqui, viu? Quando vai emendar um cano no outro, coloca essa fita para vedar, chamado fita veda-rosca. É também de politetrafluoetileno. Politetrafluoetileno. Então já falei que o número da reciclagem é 7. Mais uma vez vamos mostrar a sua estrutura. Olha só aqui para o polímero. Olha aí, ó. Pode ver que todo polímero tem dupla. Tá, a dupla desapareceu e no lugar da dupla ficou duas valências livres. Então esse pedaço vai se repetir milhares de vezes, ó. Então às vezes ele coloca só esse símbolo, só essa estrutura, para você dizer qual é o polímero. Tá bom? Vamos aí então para o próximo. Vamos para o próximo. O próximo, pessoal, muito conhecido, tá? Tem muita utilidade, ó. Polimetacrilato de metila, mais conhecido como Pest Glass. Glass significa vidro, porque ele tem a propriedade de ser translúcido ou transparente. Essa palavra aqui lembra alguma coisa, acrilato, lembra acrílico, então pode ser chamado de polimetacrilato de metila, acrílico ou Pest Glass. Vamos conhecer então a estrutura. É um produto da polimerização do metacrilato de metila. É um éster. Olha aí, ó. Olha o monômero como tem dupla ligação. Olha o éster aqui, ó. C dupla O. Então, através da
pressão, temperatura e catalisador, observe que a dupla se rompe, ó. E aí aparece duas valências livres, para formar justamente o polimetacrilato de metila, conhecido como peste glass, tá? Aí você tem, ó. E vamos já mostrar algumas fotos de utilidade dele aqui, né, ó. Na produção desse polímero, faz-se com que a reação ocorra até que se forme uma massa pastosa, a qual é derramada no molde e entre duas lâminas verticais, né, de vidro, onde ocorre o fim da polimerização. Pois bem, as peças assim obtidas são incolores, né, aí você pode colocar uns pigmentos para tornar ele com cor, né, apresentando grande transparência. Por isso esse polímero é utilizado para produzir lentes de contato, painéis transparentes, lanterna de carro, painel de propaganda, semáforos. Olha aqui ele, vamos mostrar então as imagens, né? O símbolo da reciclagem dele é também chamado de 7, né? Polimetacrilato de metila, famoso acrílico. Aqui é o símbolo dele, ó. Polimetacrilato de metila. É a sigla. Então você conhece, ó, copos de acrílicos, tá muito conhecido esses copinhos aqui, aquelas lanternas, né, de automóveis, tá? Sinais de trânsito, semáforo, aquele material lá também é de acrílico, tá? Existem peças de acrílico, muito conhecido também, tem uma telha, né, uma telha transparente, chamada telha de acrílico, porque o acrílico, pessoal, ele resiste bem ao intemperismo, sol, chuva, vento, tá? Então você tem aí o mais um, então, que é o polimetacrilato de metila. Mais uma vez é bom você saber aqui a fórmula dele, ó. Aqui é um éster, C-O-O é um éster, certo? Então, polimetacrilato de metila. Vamos então para mais um polímero, que é o policianeto de vinila. Vamos conhecer isso aqui, mais conhecido como Orlon. Vamos já saber por que é Orlon. Tá? Na verdade, inclusive, Orlon, pessoal, é uma marca registrada, assim como Teflon, né? Normalmente, quando tem Orlon, tem um Rzinho em cima, aquele R circulado, né? É um produto, ó, obtido pela polimerização do acrilonitrila, conhecido como cianeto de vinila, mais um polímero que tem o radical vinil, mais um polímero que apresenta o radical vinil. Vamos ver ele aqui, então. Olha aí a reação. Por isso que a função orgânica dele, pessoal, é uma nitrila, ó. CN é uma nitrila. Olha aqui, CN é o cianeto. Tirando o CN, fica o radical vinil. Então, como é que fica? Cianeto de vinila, também conhecido como acrilonitrila. Tem dupla ligação. Observe que a dupla vai desaparecer, ó. Pressão, temperatura e catalisador. A dupla desaparece e aparece aqui duas valências livres, para ser formado então policianeto de vinila. Se o nome do monômero é cianeto de vinila, o nome do polímero vai ser o quê? Policianeto de vinila. Se aqui o monômero pode ser chamado de acrilonitrila, então poliacrilonitrila. Lembrando então que é uma nitrila, né? CN. Vamos ver aqui, ó. Esse é um dos poucos polímeros que pode ser obtido em solução aquosa. Se o poliacrilonitrila for adicionado a um solvente apropriado, ele pode ser estirado facilmente, permitindo a obtenção de fibras comercializadas com o nome de Orlon ou Acrilon. Tá? Vocês conhecem, né? Com certeza conhecem. Olha aqui, ó. Olha aí, pessoal. Opa, olha o Orlon aí, ó. Essas fibras podem sofrer processo de fiação com algodão, lã, tá? Ou seda, originando vários produtos como cobertores, mantas, tapetes, carpetes, tecidos para roupa de inverno, tá aqui, ó. Bichinhos de pelúcia, tá? É muito comum aquelas linhas para tricô, né? Orlon, de Orlon, beleza? Roupas, né? Para inverno, né? E os bichinhos de pelúcia. Porém, pessoal, quero fazer um alerta aqui para vocês, certo? Já falei para vocês que você não pode, lógico, inalar fumaça proveniente de isopor, né? De plástico nenhum. Aqui também, ó, como esse polímero, observe como ele tem CN, ó, que é o cianeto, na queima desse polímero libera o gás cianeto, que em altas concentrações em local fechado, pessoal, é fatal, é letal. Por exemplo, foi esse gás cianeto e o gás monóxido de carbono, né, proveniente da combustão incompleta,
que ocorreu aquele acidente da Boate Kiss em 2012, né? 2012, onde morreram mais de 200 jovens numa boate lá em Santa Maria. Por quê? Porque lá no recinto tinha uma espuma acústica, as espumas é de poliuretano, poliuretano também tem carbono e nitrogênio, então liberou gás de nitrogênio. A mesma coisa se você queimar aqui esse bichinho de pelúcia, ó, ele vai liberar gás cianeto. Então, altamente tóxico o gás cianeto, viu? Então, por favor, muito cuidado com fogo nesses produtos aqui, tá? Então, aqui apague logo ou jogue em local aberto, né? Para que não pode ser queimado aí em recinto fechado, né? Beleza? Então você tem aí quem, pessoal? O policianeto de vinila. Se você, com certeza as meninas aí já tem seus bichinhos de pelúcia aqui, esse ursinho. Na hora que você olhar para o seu ursinho, batize ele logo, agora o nome dele é Orlon, certo? Chame ele de Orlon, daqui para frente, para você não esquecer. Então, todo bichinho de pelúcia vamos chamar de Orlon. Orlon. Utilizado também na lã sintética ou fibras para tricô, né? E vamos ver mais um aqui, pessoal. Todos esses que nós estamos falando são polímeros de quê, pessoal? Polímeros de adição comum, também chamado de homopolímeros. Homopolímeros. Olha aí, ó, nós temos esse aqui também muito conhecido. Poliacetato de vinila. Então, poliacetato de vinila, que é o famoso PVA. É o produto obtido pela polimerização do acetato de vinila. Acetato de vinila. Olha aí. Olha o monômero, mais uma vez representando aqui um éster, pessoal. Tá? Um éster. Acetato é o mesmo nome de etanoato de vinilo. Olha o radical vinil aqui, ó. Tá? Esses dois carbonos com dupla entre carbono aqui é o vinil, ó. Que mais uma vez, através da reação de polimerização, pressão, temperatura e catalisador, forma o polímero. Então vai formar o poliacetato de vinila. Poliacetato de vinila, que é o famoso o quê? PVA. PVA. Olha aí, ó. As informações aí. Grande parte do PVA produzido atualmente é usado para a produção de tintas, adesivos e gomas de mascar, né? Chiclete, pessoal. Chiclete que em sala de aula, quando eu estou ministrando esse assunto, eu mando escolha alguém para levantar a carteira e olhar embaixo que está cheio de chiclete. Não é a maneira correta de descartar. Pessoal, o chiclete ele pode demorar em média 5 anos, né, para ser decomposto. Então tá aí, mas é mais utilizado em tintas. Não sei se você já viu essas tintas. Existem vários tipos de tinta, né? Tintas hidrossolúveis, tinta óleo, e existe o PVA, também utilizado em massas corridas, né, para deixar a parede, aquelas tintas laváveis, vamos colocar assim, tintas laváveis. Olha aqui, pronto. O símbolo dele também é 7, pessoal, da reciclagem, esse símbolozinho. A sigla é PVA, poliacetato de vinila. Poliacetato de vinila. Olha aí, ó, em colas, muito comum, ó, PVA, glue e cola, né? Cola à base de PVA, muito comum, né? Essas colas, colas escolar, né? Vamos colocar. Porque existem algumas colas, por exemplo, aquelas colas bem resistentes, né? Ali é outro polímero, viu, pessoal? Resina epóxi é outra coisa, né? Aquelas super bond, né? Não é de PVA, não tem nada a ver com PVA. É outro tipo de polímero, mas é um polímero também. Olha aqui, a parte de tintas também, né? Olha aí, massa PVA. PVA aí, ó. Aquelas massas para parede, massas corridas. E o famoso chiclete, ó. Chiclete. É muito comum aí esses materiais, né? Esses materiais. Beleza? Massa PVA, chiclete. Então vamos voltar aqui e mostrar novamente o polímero, né? O polímero. Então todos eles são de quê, pessoal? De adição comum. Tá? Vamos citar novamente todos eles, ó. Polietileno, PVC, Teflon, polipropileno, poliestireno, polimetacrilato de metila, que é o acrílico, PVA e Orlon, certo? O Orlon, que é o policianeto de vinila. Então vocês têm a obrigação de saber esses polímeros, pessoal. Nós vimos só a primeira parte aqui, né? A primeira aula da aula passada foi a questão ambiental e aqui a primeira classificação.
E eu vou precisar então mais de uma aula, certo? Para a gente concluir os polímeros. Da próxima aula nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a classificação dos polímeros de adição 4 e também de condensação e fazer muitas questões. Não adianta a gente ficar só em teoria. Eu escolhi umas questões muito boas para a gente trabalhar na próxima semana, certo? E eu quero aqui finalizar minha aula dizendo aqui mais uma vez, né? Já virou um mantra mesmo, que eu vou passar no Enem. Diga com convicção, pessoal. Fale com convicção. Eu vou passar no Enem. E não esqueçamos nunca de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Né? Então, que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação, ok? Um abraço do professor Jurandir. Conte comigo sempre. Na próxima aula nós vamos terminar polímeros e fazer exercícios de revisão aí, ok? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.